Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Empolgados com as aulas do pré-modernismo? Um momento muito interessante. Nós vamos continuar com isso hoje. Lembrando, fique em casa aprendendo. Eu sou a Cacau Sotero, na Íris, e nós vamos de exercícios. Os exercícios, vocês podem até dizer assim, mas isso aí eu ainda não estudei. Como é que eu vou saber? A partir deles, né, que são resolvidos, nós vamos também aprofundando o assunto. Tá? Lembrando do que nós trabalhamos na aula passada sobre pré-modernismo, tá certo? Olha só. Primeira questão diz assim, ó, obra pré-modernista eivada de informações, histórias e científicas, primeira grande interpretação da realidade brasileira que, buscando compreender o meio áspero em que vivia o jagunço nordestino, denunciava uma campanha militar que investia contra o fanatismo religioso, advindo da miséria e do abandono do homem do sertão. Bom, antes de perguntar para vocês que obra seria essa, que talvez você não saiba de cara, eu quero caracterizar esse período. Quem aqui nunca assistiu o Alto da Compadecida? Pois é. O Alto da Compadecida mostra, gente, essas características aqui, olha só. É o jagunço nordestino. Esse jagunço, ele não está na obra, mas eu vou mostrar para vocês que nós tínhamos ali o coronel, quer obrigar a Rosinha a se casar, lembra? Então, não aparece na obra, mas os coronéis, eles têm jagunço. Aquela pessoa que faz o serviço sujo, que oprime, tá? Aqui está falando de campanha militar que investia contra o fanatismo religioso. Vamos para o fanatismo da obra, só para você entender? Tudo era atrelado à igreja. Então, a igreja decidiu que não batizava uma cachorra, a cachorra filha, né? Tem gente que trata os animais como filho. A cachorra que pertencia ao padeiro. Mas, quando se tratou do major, né? Do Antônio Moraes, o padre disse, eu vou benzer, né? Batizar, benzer, eu não lembro direito. Enfim, então nessa época aqui, quem ditava as regras era quem tinha dinheiro. E essas obras que vão surgindo nesse período, elas trazem meio que denúncia. Então, o Alto da Compadecida, ele traz isso. Como que as pessoas se comportavam dentro da igreja, a questão do dinheiro, né, a usura, como eles se protegiam, como que os pobres eram tratados, enfim, era mais ou menos isso que se denunciava naquela época. E essa obra aqui eu tenho O Sertanejo de José de Alencar, Pelo Sertão de Afonso Arinos, Os Sertões de Euclides da Cunha, Grande Sertão Vereda de Guimarães Rosa ou Sertão de Coelho Neto. A gente tem aqui obras e o que vai diferir é a época. Por isso, O Sertão de Euclides da Cunha traz toda essa denúncia. Cacau, eu não conheço. Então você pode ler. É uma obra muito legal, muito interessante, e você pode ler e aprofundar ainda mais esse assunto, tá bom? Vamos para a próxima questão? No romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, você não conhece? Nunca ouviu falar? Pois é, mas agora você já vai saber quem foi que escreveu, tá bom? E do que trata. Lembrando que é dessa época, tá, gente? Nacionalismo exaltado. Delirante da personagem principal motiva seu engajamento em 3 diferentes projetos que objetivam reformar o país. Esses projetos visam sucessivamente os seguintes setores da vida nacional. Letra A, escolar, agrícola e militar. Letra B, linguístico, industrial e militar. Letra C, cultural, agrícola e político. Letra D, linguístico, político e militar. Letra E, cultura, industrial e político. Então, nessa sequência apresentada aqui, eu não conheço, Cacau, a obra, mas você já vai saber como esses projetos foram desenvolvidos na obra, porque você está assistindo a aula, eu já estou colocando para você já sabe caracterizar uma obra pré-modernista, modernista, a gente já sabe aqui que trata do nacionalismo. Se eu estou rompendo com aqueles padrões parnasianos, simbolistas, eu vou
me chegar mais para aquilo que é brasileiro. Por isso que o sertão fica em evidência, o interior do Brasil, tá bom? A pobreza, a miséria. Olha só, cultural, agrícola e político. Por que cultural, agrícola e político? Porque o movimento modernista quer apresentar à sociedade a cultura, que é tão importante para o desenvolvimento das ideias. O agrícola, porque trabalha também o homem do campo, trabalha a importância desse homem para a economia do nosso país. E político fica aqui em segundo plano, tá bom? Em terceiro, na verdade. Porque a gente não pode viver sem política, né? O homem é um ser político, nós fazemos política o tempo todo. Embora muita gente diga assim, eu não gosto de política. Você não pode dizer isso. Porque quando você conversa, quando você interage, olha, eu estou interagindo com vocês sobre pontos da época do país, isso é fazer política, sabia? Outra questão aqui, ó. Considere os dados. Contraste entre um Brasil arcaico, representado principalmente pelo tradicionalismo agrário, e outro, com novos centros urbanos marcados pelo início da industrialização e pela emergência de novas classes econômicas. Bom, vou parar bem aqui, ó. No início dessa questão, eu já caracterizo o período. Eu tenho um contraste do país, tá? Brasil antigo, Brasil, ó, demodê, não vamos mais falar disso. De quê? Tradicionalismo agrário. Quem mandava no país? O agronegócio. Lembra da política café com leite? A sucessão? Pois é, nós estamos falando disso aí. E é verdade. Nós dependemos do agrário. Mas também centros urbanos marcados pelo início da industrialização e emergência de novas classes econômicas. Certo? Então, assim, primeiro, 2. Problematização da realidade social e cultural pela revelação das tensões da vida nacional. Que tensões são essas? Você acha que para mudar, vamos mudar o Brasil, vamos criar os movimentos, vamos para as ruas, vamos lutar pelos nossos direitos, isso é fácil? Não. Primeiro, porque nós lidamos com o ser humano, concepções, mentes. Não é fácil, não. 3. Primeira Guerra Mundial e crise na República Velha. Nós tínhamos, ó, eu preciso conhecer a história. 1902 a 1922, o pré-modernismo. Modernismo começa em 1922. Aí eu preciso conhecer tudo isso. O que é República Velha? Você já estudou, tá bom? 4. Modernidade estilística. Aí eu trabalho com estilo, com as palavras, como elas vão se sobrepor. Negação do estilo da bela época. Opa! Caracteriza um período histórico-cultural do pré-modernismo em que se insere Lima Barreto, é o número 4. Dessas quatro assertivas, o que a gente pode considerar? Tá bom? Só 1 e 2? Só 2 e 3? Só 1, 2 e 3? 2, 3 e 4? Ou 1, 2, 3 e 4? Eu tenho que considerar tudo quando eu falo de pré-modernismo. Quando você lê isso aí, você acha que as informações pertinentes estão presentes onde? 5 segundos? Conseguiram? O que você marcou? Todas. Brasil mostrando a sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Lembra da música do Cazuza? Pois é essa ruptura, gente. É trazer o novo. Esse novo não é algo que eu estou inventando. Eu estou inserindo no cenário brasileiro pessoas, parte da sociedade que ficam à margem. Tá bom? Como o povo do campo. Como a miséria. Porque até o romantismo, essas denúncias sociais, elas ficavam, ó, romantizadas, idealizadas, escondidas, debaixo do tapete. O realismo traz as questões sociais, só apresenta. O modernismo denuncia. Aí eu tenho emergência de novas classes socioeconômicas. Até então,
Eu tenho quem tem dinheiro manda, quem não tem obedece. Mas muitas pessoas conseguiram o seu lugar ao sol através de muito trabalho, tá bom? Problematização da realidade social e cultural pela revelação das tensões da vida nacional. Isso ficou presente nas obras literárias, isso tem muita relevância, então tem que estar presente. Guerra Mundial, já falei. O modernismo acontece entre as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, os efeitos da guerra também estarão presentes nas obras. Modernidade estilística, negação do estilo da bela época, que é o doce estilo novo, tá bom? Mais uma questão. Vamos fazer um paralelo aqui entre os sertões de Euclides da Cunha e Grandes Sertões Veredas de Guimarães Rosa. Agora a gente vai, através das alternativas, comentando aqui as obras. Ambas predomina o espírito científico, sendo analisados aspectos da realidade brasileira. Gente, a ciência, ela tem um grande valor no nosso meio. É por causa da ciência que nós estamos aqui, gravando uma aula, por causa da ciência que a educação do Maranhão não parou, mesmo na pandemia, as aulas continuaram sendo exibidas, mesmo com o aluno em casa, o professor em casa, os alunos da rede estadual do Maranhão tiveram a oportunidade de acompanhar as aulas online, seja pela internet, seja pela TV. Isso é tecnologia, isso é ciência, tá bom? B. Ambas têm por cenário o sertão do Brasil setentrional, sendo numerosas as referências à flora e à fauna. Será? Ambos têm o sertão. Será que eles colocam isso aqui? Referências à flora e à fauna? Aos animais e à floresta? Ambas as obras, criações de autores dotados de gênio, isso é verdade, muito enriqueceram a nossa literatura regional de ficção. Claro, gente, o estilo literário também é ficcionista, mesmo se baseando na realidade, tá? Ambas têm como principal objetivo denunciar o nosso subdesenvolvimento, revelando a miséria física e moral do homem do sertão. Opa, denúncia, a palavra denúncia aí. Ou letra E, tendo cada uma suas peculiaridades estilísticas, são ambas produtos de intensa elaboração de linguagem. O que você marcaria, levando em conta que você não conhece as obras, nenhuma nem outra, mas vai conhecer, vai pesquisar, vai ver o resumo, isso é importante aí para o vestibular. Bom, cada uma tem as suas peculiaridades, verdade, mas as duas têm intensa elaboração de linguagem, tá certo? Cada uma vai ter uma vertente diferente de trabalhar o sertão, tá bom, gente? Cada uma tem a sua peculiaridade. Então, por isso eu não posso dizer que são criações de atores de gênero. Muito enriqueceram aqui a questão da ficção. É ficcionista, mas é real. Outra coisa, o foco das obras não é referenciar fauna e flora. A gente já sabe. Os autores dessa época denunciam as coisas ocultas da sociedade, como, por exemplo, a vida difícil no sertão, tá? Em ambas as obras predomina o espírito científico, sendo analisados aspectos da realidade brasileira. Não. Sendo analisado como vive o homem dessa sociedade brasileira. Tá bom? Tem mais uma? Tem. Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Nunca ouvi falar, Cacau? Não sei nem para onde vai. Lembrando, nós estamos trabalhando modernismo. Nós estamos na época pré-moderna. Mas nós já temos questões modernistas aqui, tá bom? Modernismo é um movimento de ruptura, de mudança, de crash, de quebrada. Quebrada com o quê? Com o antigo, o que é arcaico. Apresentação de quê? Da sociedade rural que ficava nos bastidores. Você já prestou atenção? Vou fazer aqui, vou polemizar uma coisa. Você já prestou atenção nas grandes cidades? Por exemplo, conhece o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Quando você vai ao Rio de Janeiro,
Você vai conhecer o Corcovado, você vai conhecer o Leblon, Copacabana, Ipanema, do Leme a Pontal, tudo lindo, tudo maravilhoso. O cartão postal do Rio de Janeiro não traz as mazelas do Rio de Janeiro. Isso acontece só no Rio de Janeiro? Não, acontece em todas as capitais. Aquilo que é feio, aquilo que é mal visto, não aparece de cara. O contraste, as pessoas morando na rua, isso daí é uma realidade em todo o Brasil. Mas quando nós apresentamos a nossa sociedade do campo de vista turístico, né, do ponto de vista turístico, só aparece o que é bonito. A nossa Ilha Bela, por exemplo, tem pontos turísticos lindíssimos? Temos. Temos problemas sociais? Temos. Mas isso não é interessante mostrar. Claro que não é. Quem é que vai mostrar? Quando você apresenta a sua casa a alguém entra na tua casa. Normalmente, quando você vai receber, ela fica mais arrumada do que ela já é. E se é uma casa que não costuma ficar arrumada, para receber alguém, ela vai ficar arrumadinha, entendeu? Então a literatura até então era assim, era arrumadinha. Aquilo que era feio na sociedade, aquilo que era triste, não aparecia. Então as obras foram se construindo, fazendo essa denúncia social. Entenderam? Ótimo. Então, olha só. Letra A. A narrativa da morte, da vida e morte de um funcionário humilde conformado com a realidade social do seu tempo. Letra B. Uma autobiografia em que a personagem título expõe sua insatisfação com relação à burocracia carioca. Letra C. O relato das aventuras de um nacionalista ingênuo e fanático que lidera um grupo de oposição no início da República. Letra D. Um livro de memórias em que o personagem título, através de um artifício narrativo, conta as atribulações de sua vida até a hora da morte. A letra E é a história de um nacionalista fanático que, quixotescamente, tenta resolver sozinho os males sociais de seu tempo. E aí? O que você marcaria se você não conhece a obra? Vai acontecer isso no vestibular? Pode acontecer. Por isso, você precisa, pelo menos, ler uma resenha das respectivas obras que foram trabalhadas nas nossas aulas. Grandes Sertões Veredas, tá bom? O 15 lá da Raquel de Queiroz, que vai se ver lá na frente. Conhecer os poemas de Carlos Drummond de Andrade, poemas sociais. Já ouviu falar de José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou. E aí? E agora você que é sem nome, que vive. Pois é, tem essa música aí, que foi gravada pelo Chico Buarque. É um poema de Carlos Drummond de Andrade, que traz denúncia social, tá bom? Pois é. Qual parte você marcaria? Qual letra? Ele é um nacionalista fanático. Gente, o nacionalismo é muito presente aqui no modernismo, tá? Fanático que quixotescamente tenta resolver sozinho os males sociais de seu tempo. Que males sociais são esses? Fome, miséria, depressão. Depressão é um problema atual? Não. Muita gente deprime por conta de coisas que não consegue resolver, porque adoecem antes da hora, se preocupam, ocupam antes da hora, enfim, são problemas que existem. Nós não podemos fechar os olhos para os problemas sociais, tá? Tem mais uma. Criador da literatura infantil brasileira, criticado por agnosticismo, pois era influenciado. Peraí, vou ler de novo, tá? 3, 2, 1. Tem mais uma questão aí. Criador da literatura infantil brasileira, criticado por seu agnosticismo, pois era influenciado pelo evolucionismo, positivismo e materialismo de fins do século passado. Quem desses aqui? Cacau, não tenho nem ideia. Pode ser que você não saiba mesmo, mas é o Monteiro Lobato. Já ouviu falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Pois é. O Monteiro Lobato, quando começou o modernismo, ele foi muito crítico também, tá certo? Mas ele era isso bem aí. A teoria do evolucionismo, gente, não criacionismo fica de fora. O mundo nasceu de uma explosão. Tem gente que acredita nisso e aí desconsidera a existência de Deus, mas também não consegue explicar a existência de muita coisa.
tá? Por isso que eu digo, a pessoa é ateu só até o avião cair. Na hora que o avião cai, meu Deus, as pessoas se lembram que existe um Deus. Pois é, tá? Então, Monteiro Lobato aí como grande contribuinte. Bom, na aula de hoje, nós vimos que os grandes momentos da sociedade, momentos ruins, foram apresentados na literatura. E essa literatura é a literatura pré e modernista que nós estamos estudando hoje e estudaremos em próximas aulas. Então, não perca. Fica por aqui, fica conosco. Compliquei?